volta a mais uma videoaula. A gente vai continuar falando hoje do sistema sensorial e a gente vai passar a falar hoje sobre audição. Então, na videoaula de hoje a gente vai abordar a audição e vamos falar também um pouquinho no final sobre o equilíbrio e a propriocepção. Não dá para falar em audição sem falar antes no som. Então, o som ele nada mais é do que energia sonora. E essa energia sonora ela pode ser transmitida através do meio líquido, sólido ou gasoso, porém nunca no vácuo, porque no vácuo, como não há partículas, você não tem a formação do som. Então, a formação do som é a partir do deslocamento e do choque entre partículas. E a gente vai ter no caminho que o som percorre, no sentido de propagação das ondas sonoras, espaços mais rarefeitos, onde essas ondas estão mais separadas, e espaços mais comprimidos, ou zonas de compressão, onde essas partículas estão mais juntas. Então, a nossa audição ela vai perceber os espaços de compressão e de rarefação nessa variação das ondas sonoras. Então, a gente tem aqui a representação da onda sonora, e aí que a gente tem a crista, que é chamada crista da onda sonora, e o vale da onda, que é o vale é o ponto mais baixo e a crista é o ponto mais alto. Então, essa variação de pressão ela é percebida. Os pontos de crista da onda, eles são os pontos onde a gente tem o pico e são justamente coincidem com os pontos de compressão, onde essas partículas estão mais juntas. Então, quanto maior a amplitude de uma onda, mais alto é percebido o som. E quanto maior a vibração, com maior frequência é percebido esse som. Então, nós, seres humanos, a gente tem um campo auditivo limitado, entre 20 e 20 mil Hz. Porém, a gente tem outros animais que escutam o que nós chamamos de infrassons, sons que estão abaixo do nosso campo auditivo, ou ultrassons, que são aqueles sons que estão acima. Então, cachorros e gatos, por exemplo, eles emitem e escutam ultrassons. Então, quando os cachorros, aqueles apitos que a gente não escuta, mas que para o cachorro faz toda a diferença, eles são ultrassonoros, eles são o som que sai de lá é o ultrassom, por isso que o seu cachorro escuta e você não. Dentro do espectro audível, a gente tem sons que estão no limiar, que a gente escuta, como por exemplo uma voz cochichando ou a fala normal. E aí a gente tem o nosso maior percepção, a nossa maior acuidade em percepção está justamente aqui nessa faixa de som de 60 Hz, que é a faixa da voz humana. No entanto, a gente tem outros sons, que são os sons que a gente chama de limiar, que está aqui acima de 80 Hz, que é já um barulho de uma multidão. A gente tem sons que têm risco de lesão, como o barulho de uma britadeira, por exemplo. E a gente tem sons que são sons chamados de sons excepcionais, aqueles que causam lesões, que podem ser irreversíveis, como por exemplo o som do motor de um avião. Por isso que quem trabalha na pista de avião, pista de pouso em aeroportos, tem que usar aqueles protetores sonoros o tempo todo quando está tendo decolagem ou pouso de avião. E aí são propriedades do som, como por exemplo o timbre, que nos permitem distinguir uma música quando ela está sendo tocada num piano, num violino, cantada por um homem ou cantada por uma mulher. E aí agora a gente vai falar da audição propriamente dita. Então não tem como falar de audição sem falar no formato da orelha. Então a nossa orelha externa, essa parte aqui, ela tem um formato que ajuda na amplificação do som. Então, quando o som chega na orelha, ele vai convergir através desse formato, sendo amplificado e entrando nos nossos canais auditivos.
Quando o som vai passar, né, da orelha externa, canal auditivo, e chegar lá no fundo e bater na membrana timpânica, ele vai fazer essa membrana timpânica vibrar. A vibração da membrana timpânica ela vai ser sempre na mesma frequência da onda sonora. E é essa vibração da membrana timpânica que vai fazer com que vibrem os ossos, que são chamados ossículos do ouvido. Então, a membrana timpânica ela vai separar o que a gente chama de orelha externa, que é a parte, né, do ouvido aqui da orelha externa ou ouvido externo, dependendo do livro que vocês estão utilizando. Essa parte em roxo, a membrana timpânica está lá no fundo, ela vai separar isso da orelha média, onde eu vou encontrar os ossículos do ouvido. Essa orelha média, ela vai estar conectada à faringe, certo? Então tem uma passagem aqui entre a orelha média e a faringe, por isso que se você tampar o nariz e tentar exalar com toda a força com a boca fechada, você vai sentir pressão nos seus ouvidos. E aí, um outro exemplo de momento em que você vê bem essa conexão da orelha com a faringe é quando você vai voar. Então, para quem já voou, no momento da decolagem de um avião, começa, né, a mudar a pressão conforme você vai aumentando a altura. E aí os seus ouvidos eles vão tendo um risco ali de ter alguma lesão devido a um aumento de pressão grande. Geralmente, se você fizer tampar o nariz e tentar exalar com o nariz tampado, essa equalização, né, essa forçada do nariz, do ar para fora, vai fazer com que a pressão se altere na sua orelha média, e isso ajuda. Ou também, né, nos aviões eles distribuem alguns lanchinhos assim, como por exemplo esse lanchinho da Azul aqui, que é umas balinhas que você vai mastigar, e aí o ato da mastigação faz com que também a pressão na sua orelha média mude, evitando as lesões. Então vamos falar agora da orelha média no processo auditivo em si. Então os ossículos do ouvido, ou ossos do ouvido, eles ficam aqui na orelha média, eles vão transferir a vibração que recebem da membrana timpânica para a orelha interna. E durante essa transferência de vibração, eles amplificam mais uma vez o som. Então os ossos do ouvido transferem informação sonora para a orelha interna e eles são chamados martelo, bigorna e estribo. E aí, quando a membrana timpânica vibra, lembrando, a membrana timpânica vai receber o som lá amplificado da orelha externa, vai vibrar e vai amplificar esse som e mandar eles para os ossículos do ouvido. Então, quando a membrana timpânica vibra, o martelo vibra, que faz com que a bigorna vibre, que faz com que o estribo vibre, transferindo esse som para a orelha interna, através da janela oval, que é essa região aqui em azul. Então, como a porção da janela oval, que recebe as vibrações, é muito menor do que a membrana timpânica, ocorre então a amplificação de 15 a 20 vezes do sinal pela vibração dos ossículos do ouvido. Então veja bem, olha aqui o diâmetro da membrana timpânica. Passa essa vibração para o martelo, para a bigorna e para o estribo. Essa porção do estribo que vai estar em contato com a janela oval, ela é bem menor do que a área de superfície da membrana timpânica. Então é isso que faz com que você tenha amplificação do som, ou seja, maior vibração chegando numa área menor. Aí o ouvido ou orelha interna, dependendo do livro que vocês estão utilizando, vai ser composto pela cóclea. Então aqui, ó, orelha externa, membrana timpânica, orelha média, que tem os ossículos do ouvido, orelha interna, cóclea. A cóclea ela vai ter essa região aqui em espiral, parece uma concha de caracol, e ela vai ser a responsável pela percepção de fato do sinal sonoro, conversão desse sinal também em sinal elétrico.
Então, o ducto coclear vai conter os receptores sensoriais do sistema auditivo. Aqui, a cóclea é aumentada e um corte foi feito nessa cóclea. Nesse corte, quando a gente amplia, dá para ver um esquema do que a gente chama de órgão sensorial da cóclea, ou órgão de Corte, aqui menorzinho. Então, a gente amplia o órgão de Corte e a gente tem essa estrutura aqui. Então, lá dentro das espirais da cóclea, a gente tem um órgão chamado órgão de Corte. O órgão de Corte ele vai conter células que vão ser os nossos receptores auditivos. Como vão funcionar essas células? Então, os receptores auditivos do órgão de Corte, eles são mecanorreceptores e também podem ser chamados de células ciliadas. Então, aqui a gente tem um receptor lá do órgão de Corte e aqui a gente tem os cílios desse receptor, certo? A cóclea ela vai ser preenchida com fluido. E aí, toda vez que houver vibração, esses cílios vão se mexer no sentido daquela vibração. Então, vibrou para o lado esquerdo, se mexe para a esquerda, vibrou para o lado direito, se mexe para a direita. A vibração para um dos lados, no caso aqui desse exemplo, para o lado esquerdo, vai causar abertura de canais de potássio, fazendo com que o potássio entre na célula e ocorra a despolarização dessa célula. E aí isso faz com que haja abertura de canais de cálcio. O cálcio entra na célula, fazendo com que as vesículas de neurotransmissores se fundam aqui à fenda sináptica e os neurotransmissores caem na fenda sináptica, estimulando os neurônios pós-sinápticos, que vão levar essa informação da cóclea para o córtex. Geralmente, quando você tem a despolarização para um lado, quando a vibração é no sentido oposto, você não tem a mesma reação. Isso faz com que o nosso ouvido seja capaz de detectar, por exemplo, de que lado está vindo o som. Falando ainda no órgão de Corte, quando você tem a despolarização e a sinapse ocorrendo, vai ser o nervo vestibular que vai estar ali com seus axônios recebendo essa informação auditiva e vai levar ela até o tronco encefálico. Do tronco encefálico, essa informação auditiva ela vai seguir para o tálamo e depois para o córtex auditivo. Então, aqui a gente tem o córtex auditivo na imagem. Hoje em dia, a gente já tem diversos aparelhos para surdez. Então, desde aparelhos que são para o tipo de surdez, onde eu tenho um problema na membrana timpânica, que eles vão auxiliar na amplificação desse som, até aparelhos que são chamados, que é esse primeiro tipo aqui, né? Até aparelhos que são chamados de implantes cocleares, que são nada mais do que aparelhos que vão substituir a função da cóclea. Então, eles vão captar eles são geralmente implantados no crânio aqui do paciente e eles vão captar as vibrações e vão disparar sinais elétricos para o nervo que vai levar para o tronco encefálico. E aí o interessante é que esse tipo de aparelho ele é utilizado justamente quando eu tenho dano naquelas células ciliadas da cóclea, do órgão de Corte. E aí, por fim, vamos falar um pouco do sistema vestibular, que ele está intimamente ligado ao sistema auditivo e também apresenta células ciliadas como receptor. Então, células ciliadas também são encontradas no aparelho vestibular da orelha interna. Então, aqui, lembrando, né, cóclea, sistema auditivo. E aí, aqui a gente tem também uma região, que é um conjunto de estruturas chamado aparelho vestibular. Então, quando a gente olha para as estruturas do aparelho vestibular e da cóclea, ela é complexa e aí por isso em muitos livros vocês podem encontrar isso como sendo chamado de labirinto. E aí aqui a gente tem a estrutura sáculo, utrículo e os canais sáculo, utrículo e aqui os canais semicirculares. Então em azul está o sistema vestibular, que é o que a gente vai dar destaque a partir de agora.
canais semicirculares, eles vão detectar movimentos laterais da cabeça. Então, toda vez que a sua cabeça se mexe para um lado e para o outro, você vai estar movimentando a estrutura dos canais semicirculares, e essa estrutura ela vai perceber que houve movimentação da cabeça. Então, são também células ciliadas que vão ter movimentação dos cílios e vão perceber o que está acontecendo, né? Quais movimentos para um lado ou para o outro a sua cabeça está fazendo. Então, aqui um close nas células ciliadas, que eu acho melhor para explicar do que nessa outra imagem. Então, aqui a gente tem em repouso, então, quando você não está movimentando a cabeça. Aqui, o que acontece com a célula ciliada, quando você move a cabeça para um lado, pode dar despolarização, ou para o outro, pode dar hiperpolarização. E são esses sinais que vão ser mandados para os axônios através de sinapses. E aí, o trículo e o sacro, que são as duas outras estruturas do sistema vestibular, eles vão detectar movimentos para cima e para baixo da sua cabeça. Então, tanto quando você faz aquele movimento de sim, para cima e para baixo, quanto quando você está, por exemplo, pulando numa cama elástica e a sua cabeça está indo para cima e para baixo junto com o seu corpo. Isso vai ser detectado pelo trículo e pelo sacro. Nessa região do trículo e do sacro, a gente tem também mecanorreceptores, que são as células ciliadas. E aí a gente tem um conjunto de mecanorreceptores que vão se mover conforme se move um fluido. Então, quando você está em pé, não tem movimentação do fluido, as células estão lá, elas não vão estar disparando nenhuma alteração. Quando você se abaixa, por exemplo, para amarrar o cadarço, o fluido vai se mexer, causando o movimento dos cílios, o que pode causar despolarização ou hiperpolarização. E aí, essas informações do sistema vestibular, elas vão auxiliar também no controle motor dos olhos. Então, a gente tem alguns tipos de alterações do sistema vestibular que pode fazer com que os indivíduos eles tenham movimentos oculares descontrolados. Então, fiquem com os olhos mexendo descontroladamente, para um lado para o outro, para cima e para baixo, ou até mesmo na diagonal. Porém, quando você tem o funcionamento normal do sistema vestibular, o movimento dos seus olhos ele vai te ajudar ainda assim a perceber como seu corpo está no espaço, e também o sistema vestibular ele vai dar feedbacks para a movimentação dos seus olhos. Essa é uma das razões pela qual, quando você está, por exemplo, se você ficar girando, rodando, mas mantiver o seu foco visual em uma única coisa, você fica menos tonto do que se você tiver o seu foco visual embaralhado, ficar olhando para todos os lados a todo momento. Então, o sistema vestibular auxilia nos reflexos para manter postura e equilíbrio, faz a manutenção da cabeça no espaço, reflexos durante a locomoção e orientação. Também faz manutenção contínua da percepção de onde está o seu corpo, de como ele está no espaço. Então, os ajustes posturais, por exemplo, do seu corpo, eles são realizados graças ao sistema vestibular. E aí a informação que vem do sistema vestibular, ela vai via nervo vestíbulo coclear para o tronco encefálico, e de lá ela vai seguir para o tálamo, onde ela vai ter a convergência de outros tipos de informação, e vai do tálamo para os sistemas nos centros vestibulares, que se localizam lá no lobo parietal, que aqui nessa imagem está destacado em verde. Então, vias descendentes são enviadas do tronco encefálico para a medula espinhal e auxiliam nos ajustes posturais, na sua movimentação e na manutenção do seu equilíbrio. Então, o equilíbrio, claro, e a postura não são mantidos apenas por informação do sistema vestibular. Ele tem um grande papel na manutenção da postura e do equilíbrio. Porém, você tem informações que são vindas dos tendões, das articulações, da pele, que compõem a propriocepção, que vão se juntar com as informações do sistema vestibular para
fazer com que o indivíduo fique em equilíbrio. E aí, se o sistema vestibular ele recebe algum input inesperado, como por exemplo, você está sentado numa cadeira e a cadeira gira, mas você não sabia que ela girava, então do nada ela gira. Você pode ficar um pouco tonto devido a esse tipo de input. Outro tipo de input pode ser inesperado, né? Outra informação que chega pode ser inesperada, é quando você vai num avião ou num carro em alta velocidade, e aí você tem movimentação e você começa a ficar um pouco enjoado. Então esse tipo de enjoo são informações inesperadas chegando lá nas suas células ciliares do sistema vestibular. Bom, pessoal, era isso sobre a audição e sistema vestibular. Espero que tenha dado para vocês entenderem os principais pontos de cada um. E na nossa próxima videoaula, a gente vai ter a última videoaula do sistema sensorial, que vai abordar o olfato e o paladar. Até a próxima!